Muito boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Castilho. É um prazer imenso mais uma vez estar com vocês fazendo essa live. Daqui a pouco teremos mais gente na live. E hoje eu quero começar essa live com uma pergunta. E espero que essa pergunta fique guardado. Estou com a voz meio ruim devido a esse tempo horrível. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês e espero que essa pergunta fique guardada na mente de vocês. Qual é mesmo o seu problema? Depois dessa live você mesmo vai se responder qual o seu problema. Hoje nós vamos receber aqui Hugo Paino. Hugo Paino, ele é formado em farmacologia, ele é farmacêutico e também é acupunturista. Ele vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória, depois de 3 AVCs. Ou seja, hoje nós vamos falar de superação. Posteriormente, esse vídeo ele vai ficar no Instagram, vai para o Instagram também do Hugo. E muitos vão poder ver, assistir e acompanhar como foi a trajetória do Hugo depois desses 3 AVCs. Ah, mas tem gente que tem mais AVCs, tem mais problemas. Entenda uma coisa, cada um tem um tipo de problema. Não podemos diminuir o problema das pessoas. Nós temos que ter empatia com as pessoas, independente do problema dela. Porque o problema dela não é o meu problema e o meu não é da pessoa. São problemas diferentes. E Deus jamais vai dar para cada um aquilo que ele não possa suportar. Então eu vou chamar o Hugo agora e ele vai falar um pouco para a gente como que foi passar por esses 3 AVCs e superar. Aliás, o Hugo teve agora, na Feira do Livro, tá? Na Bienal do Livro, perdão, lançando o seu livro, Reconectar. Ele vai contar também um pouco sobre o livro dele, que está maravilhoso, eu li, achei o máximo, e é um exemplo de literatura para a gente vencer os nossos medos, as nossas dificuldades. Eu vou chamar o Hugo agora, a gente vai bater um bom papo, e você fica ligado aí. E você vai ver que o seu problema não é tão grande quanto parece. Deixa eu só chamar o Hugo aqui. Saudade de você, meu amigo. Muita saudade de você. Um beijo no seu coração. Marquinho, um grande cantor, uma pessoa maravilhosa. Esperando o Hugo se Rodrigo, conectar. Oi, Hugo, boa noite. Tudo bom com você? boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Rodrigo, aqui no caso, eu não tô te vendo. Tá, então é o seu. Eu também não vejo você, tá? Só que na hora que essa Eu live não tô te for, vendo. só que não. Você tá me vendo? Não, não. Então, só que na hora que essa live ela for pro Instagram, você vai conseguir me Tá, acompanhar normal, tá legal então. tá bom? Porque eu também não vejo você. Eu não sei se é um problema da live, eu tive esse problema semana Eu, passada, a- só que depois que foi ao sim. ar, ficou normal. Tá, eu acho que eu, se não me engano, pode até ser problema do próprio Instagram, né? Às É, do vezes. próprio Instagram, porque semana passada eu tive esse mesmo problema, só que quando foi ao ar, funcionou normal. Mas vamos lá. Hugo, Tá muito legal. Vamos lá, obrigado. vamos tentar então. Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar conosco na live chat.com e vamos falar um pouco aí da sua carreira, da sua trajetória, os 3 AVCs que você teve, superou e vamos contar aí um pouco da sua passagem pela Bienal, que aliás a Bienal esse ano estava Sim. lindo, maravilhoso. Não consegui ir, mas acompanhei pelas redes sociais e a gente vai falar um pouco. Hugo, é, me fala um pouco da sua vida antes do primeiro AVC, porque o seu primeiro AVC você teve aos 11 anos de idade, né? Não, não. O primeiro AVC eu tive aos 8. Perdão, 18 Aos anos 8 de anos de idade. idade.
Isso, tive o primeiro aos 8 anos de idade, né? Eu tive o segundo aos 19 e tive um terceiro aos 31 anos de idade. Até então, antes do meu primeiro AVC, Rodrigo, até então, assim, eu era um garoto, né, era criança normal, né, até então era uma criança, né, cheia de energia, muitos sonhos, né, podemos dizer. Eu era uma criança, assim, levada, né, igual são, né, a grande maioria, né, de todas elas. Infelizmente, por um curso da minha vida, né, o meu pai ele faleceu em decorrência de um câncer de intestino, né? Quando ele tinha, na verdade, foi em 1989. Na época, na época ele tinha 32 anos, né, de idade e eu tinha 5 anos, né? E nesse mesmo período, até então de tempo, o meu irmão, o Lucas, né, ele tinha na época um ano, né, um ano e pouquinho mais ou menos, logo após o falecimento do Sim. meu pai. E ele cresceu tendo a imagem de eu sendo o pai dele, né? Então, assim, você imagina só a carga, né? A carga que eu puxei para mim desde cedo, né? O meu irmão me chamava de pai, né? Pai, como você é bom, pai, isso e aquilo, e eu não era pai dele, né? Eu era irmão dele, né? Então, ou seja, ali já tive, né? Já uma carga de responsabilidade muito alta, Rodrigo, muito alta, né? E até então, eu criei na minha cabeça, podemos dizer assim, né, um mundo que até então, que um dia, né, eu iria vê-lo novamente, né, o meu pai. E, cara, eu perguntava pra minha mãe, né, mãe, cadê meu pai? Mãe, cadê meu pai, né? E a minha mãe falava, filho, um dia a gente vai se ver, né? E eu ficava, né, assim, eu ficava criando, né, na minha cabeça que até então, que esse dia, né, até então meu pai, né, ele viria a ver. Quando de repente a minha ficha caiu, Rodrigo, que infelizmente nunca mais eu viria ver meu pai, né, assim, também sou terapeuta das origens, né, nas origens a gente fala que eu criei uma expectativa muito grande, né, muito grande. E que quando no momento, quando a minha resolução, né, para eu não morrer, foi este AVC, foi o primeiro AVC, né? No caso, ali foi o que deu o primeiro start, né? Na minha vida, que até então eu tive o primeiro derrame cerebral foi aos 8 anos de idade. E assim, falando isso, antes de mais nada, quero mandar um beijo pro Bartô Xavier. O Bartô, para quem não sabe, ele é um personagem lá na Metropolitana FM, do Chupim, ao qual eu tenho um carinho, respeito, admiração por ele, pela Bebe, lá o pessoal da Metropolitana, lá do Chupim. Um beijo bem grande para você, Bartô. E assim, o que que acontece? Eu passei por uma experiência igual, tá? Não foi um AVC, graças a Deus. Por isso que eu falo que cada Amém. um tem o seu problema. Deus não dá a lei daquilo do que você pode suportar. Mas Sim, eu também, sempre na minha vida, foi tudo sempre assim nas minhas costas. Sabe, que eu sempre carreguei muitas coisas nas minhas costas. E eu tive síndrome de pânico. Desencadeou uma síndrome de pânico em mim. E nossa, eu fiquei de 2008 a 2014, mais ou menos, sofrendo. Foi quando nossa, como é que se fala? Eu passei pelo Hospital São Paulo, fiz um tratamento de acupuntura, depois eu fiz o tratamento mental, o qual eu já tinha falado com você, e nunca mais sim, percebi nada. E eu acredito que você também, que esse AVC foi em turbilhão de coisas, né? Claro, sim, nós temos karmas na nossa vida, para quem é espiritualista sabe, estamos atingindo aí 365 pessoas na live, entendeu? gratidão, pessoal, coração para vocês. Vamos E atingir 1000, hein? aí a gente tem esses problemas, mas nada daquilo que não possamos suportar. E cada um tem um Sim, karma, e cada um passa por uma situação, né? E sim, você passou por isso, né? E além de passar por isso, você venceu. E você chegou onde você chegou hoje. sim. Mas foi muito
complicado, Rodrigo, sabe, assim, até eu ter essa consciência que eu tenho, né, no caso, no dia de hoje. E como eu vou seguir aqui um cronograma de perguntas que eu formulo Tá. para você, e a gente Sim, vai discutindo um pouco aí sobre a sua vida depois do AVC, antes do AVC, durante o AVC, cuidados, etc. Como que tá. foi para você hoje, olhando, já que você tocou no assunto, retrocedendo, Sim. ter 3 AVCs e chegar onde você chegou? Olha, assim, Rodrigo, na minha vida, sabe, assim, sempre eu falo, né, para todos, assim, né, nos meus atendimentos no consultório, né, primeiramente, como é que você queria estar, né? É assim, porque viemos e convenhamos. Primeiramente, o que é, né, um AVC, o que é um derrame cerebral, né, para as pessoas entenderem um pouquinho, tá? Hoje existe 3 tipos de AVCs, podemos classificar. Existe o hemorrágico, existe o isquêmico e existe o AIT, tá? O hemorrágico é quando estoura, né, alguma veia ou alguma artéria da região cerebral e jorra, né, e jorra o sangue. Normalmente, maioria dos casos, as pessoas ficam com uma sequela muito grande, tá? O AIT, no caso, o AIT é acidente transitório, né? Acidente transitório isquêmico. Normalmente, a maioria das vezes, as pessoas elas apresentam esse tipo de problema, né? E fica horas ou minutos. Mas lembrando que pode ser sim algum indício, né? Avisando que a pessoa provavelmente no futuro pode sim ter algum AVC. E o AVC isquêmico, no caso, que foi o derrame que eu sofri, é, 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 foi o momento quando pode ter sido, tá? Os médicos ainda até hoje não sabem me explicar o porquê foi que eu tive, tá? O primeiro AVC com 8 anos de idade. Pode ter sido sim, como dizer, deslocou alguma embolia, ou pode ser embolia pulmonar, ou pode ser alguma célula de gordura que se instalou no meu cérebro, né? Se instalou no meu cérebro e ali morreu, ficou morto em determinada região do meu cérebro. Que esse tecido, né, no caso, que me atingiu, né? Eu hoje, desculpa, Rodrigo, mas eu, sabe assim, eu me emociono muito, sabe? Em É falar para se nisso, porque emocionar, assim, né, gente? a região, Passando pelo que você sim, passou, para se emocionar, né? é difícil, porque assim, a região do meu cérebro, né, até então, aonde pegou, já teve médicos, né, que falou para minha mãe, cadê o Hugo, né, e eu estava lá presente, eu, né, o meu padrasto, considero como sendo meu pai, e médicos falaram para ele assim, gente, cadê o Hugo? Porque pela região do cérebro, o certo é para o Hugo estar em cima de uma cama, né, e até então eu não estava lá, E então assim, aquela sabe, imagem isso da daí foi um página impacto. 43 do seu livro, Sim, né? Que era para você ter sim, sido pelas maiores, né? sim, aqui, ó. Uma pergunta, Tá só para vendo aí? englobar nessa pergunta minha, Hugo. Os 3 AVCs Sim, foi na mesma região, tipo, do primeiro, do segundo, sim, terceiro? sim, graças a Deus, sim. Graças a Deus, sim. O primeiro AVC, né, que eu tive foi, foi uma série de questões, né, foi uma série de coisas que eu trouxe para mim negativamente, né. Foi a perda do meu pai, sim, a minha expectativa muito grande, né, que eu criei, e foi uma carga muito, muito, muito elevada de responsabilidade, né. Até então que eu não tinha, na verdade, né, nesse período. O segundo e o terceiro AVC, Rodrigo, que eu tive, com 19 e aos 31 anos de idade, veio porque, assim, primeiramente, eu sempre pensava, né, sempre colocava em primeiro lugar, era o trabalho, né, depois do trabalho eram os estudos, a minha família, depois da família era a namorada, né, fisioterapia, e eu era sempre o último da lista, né, novamente, porque e para quê?
né? Eu precisei demais, sim, me ressignificar, né? Eu precisaria muito me reestruturar, né? E foi logo após, assim, que eu tive o meu segundo AVC, no caso, foi ali que, sabe, assim, que eu comecei a pensar um pouquinho mais em mim. Mas é engraçado, eu estava até agora fazendo uma conta, eu achei interessante. Todos os AVCs que você teve foram dentro da casa dos 11 anos de diferença, né? É, aproximadamente, mais ou É, menos o aí, então, essa último que deu diferença. 12 anos aí de diferença foi um ano de diferença, porque engraçado isso, né? Pois é, e quero passar dos 42, né? Não, e outra, Sem você ter o quarto, passou se por Deus isso, quiser. você vai chegar aos 100 anos. Amém, quero passar. Hugo, como que foi para você? Você escreveu um livro maravilhoso, ó, Sim. gente, o livro Reconectar, tá? Maravilhoso, eu estava lendo, eu achei o máximo. Como que foi para você escrever esse livro? Como que veio a ideia? Foi para incentivar as pessoas a lutarem? Como é que foi? Vamos lá. No caso, Pode Rodrigo? falar. Rodrigo, tá Estou me ouvindo? Tá. perfeitamente. Vamos lá. Vamos lá. No caso, em primeiro lugar, em 2010, né, eu trabalhava em uma drogaria, né? E até então, uma cliente, né, ela foi tomar uma injeção comigo, né, enfim, fazer uma aplicação de injetável nela, e ela reparou, né, na minha mão direita, que até então que eu havia algum problema, né? E ela perguntou para mim. Naquele momento, Rodrigo, eu falei para ela, né, expliquei para ela o que havia acontecido comigo. Até então, né, neste período, eu havia sofrido, né, o meu segundo AVC já. E eu falei para ela, né, olha, se eu sofri meu segundo derrame cerebral, né, enfim, né, e ela falou para mim assim, nossa, Hugo, poxa, olha só que legal, cara, olha só a sua história, né, meu, de superação. Poxa, por que você não escreve um livro, né? E na época, até então, eu fiquei naquela, escrever um livro, né, tipo, ok, né, aí, sabe, assim, aí eu deixei guardado, né, esse projeto na minha cabeça. Pois é, em 2000, se não me engano, 2021 para 2022, infelizmente, o meu grande amigo, Ricardo Mursa, ele desenvolveu uma síndrome de Guillain-Barré, né? Que infelizmente essa síndrome é uma síndrome que paralisa do pescoço para baixo. E cara, e o Ricardo ele viveu entre UTI, né? E dentro da parte de reabilitação lá no HC, ele viveu 74 dias. E ele escreveu um livro, né? Que chama Um Surto de Possibilidades. E, cara, e nesse dia foi engraçado, porque aí até então, depois que eu fiquei sabendo, né, que ele havia sofrido essa síndrome, eu comecei a mandar um monte de mensagem pro cara, né, enchi literalmente, né, a caixa de mensagem dele, falando pra ele, poxa, Ricardo, faz isso, faz aquilo, sabe, coloca sticker no BP6, faz fígado, né, para eliminar o vento, enfim. E até então, e a Marcela, a esposa dele, que é também a acupunturista, aí ela foi seguindo, né, as minhas mensagens, tudo aquilo que eu havia falado para ele. E, cara, e ele melhorou, né, até então ele melhorou, né, graças a Deus hoje o Ricardo ele anda, enfim, fala normal, tá tudo normal, né, assim, e ele escreveu um livro. E nesse mesmo período ele falou para mim, Hugo, cara, meu, vamos escrever um livro da sua vida? Aí, né, até então, novamente, assim, esse livro. E eu fiquei isso na minha cabeça, né? Ok, aí eu deixei guardadinho, né? Essa minha ideia, né? De até então de eu estar escrevendo este livro. E em 2023, no início do ano passado, né? Ele falou para mim, cara, vamos escrever o livro, vamos. E aí eu, beleza, ótimo, bora lá. No caso, até então, nós começamos a escrever esse livro, foi neste ano aqui, 2024, em janeiro de 2024, né? E mais ou menos assim, podemos dizer, entre a escrita, a revisão, a diagramação, né? Todo esse processo demorou mais ou menos, aí podemos dizer, foi de 5 a 6 meses, para a gente colocar já à venda o livro.
Rodrigo? Tô ouvindo. Oi, caiu aqui a. Eu tô ouvindo. Tá. Então, Rodrigo, aí no caso, né? Aí no caso, até então foi isso que dali, né? No caso, foi dali que tive o start, né? Na minha vida para eu conseguir, sim, escrever o livro, né? Então, assim, tive muito apoio, né? De muitas pessoas, que nem a minha esposa que me ajudou muito, o Ricardo, a minha mãe, né, o meu irmão, enfim, tive muito apoio, né, de pessoas assim para eu me encorajar, né, e eu escrever esse livro, o Reconectar a Superação de E 3 AVCs. você achou que escrevendo esse livro, no momento você pensou, falou, poxa, eu vou ajudar muita gente a superar, a entender que a vida não acabou, a dar passos Sim, longos através da minha história? sim, sim, sim. Este, no caso, Rodrigo, este foi o meu pontapé inicial, sabe, assim, ajudar pessoas, né? Porque, assim, venhamos e convenhamos, né? Existe tantas e tantas pessoas aí fora, né? Elas pensam, primeiramente, né? Elas colocam, né? Em primeiro lugar, o trabalho, família, né, ou escola, e muitas esquecem, sim, sabe, o quanto é importante, sabe, delas estarem se colocando em primeiro lugar, né, o quanto é importante, sim, sabe, elas estar trazendo para elas, sabe, questões e coisas da vida dela para suavizar, né, o momento. Foi aquilo, Então, assim, foi aquilo que eu sim, perguntei no escrevi este começo, livro né? para tentar ajudar. Foi Oi? aquilo que eu perguntei no começo, né? Qual o seu problema? Porque problema todos nós temos. Sim, 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 É, você falou que o Ricardo foi uma das pessoas que incentivou você a escrever o livro, sua família, entendeu? sim. Qual que é a sua expectativa nesse momento e para o futuro do livro? Vamos lá. A minha expectativa, no caso, eu quero demais, demais, sim. Lógico, né? A minha cabeça é uma cabeça empreendedora, né? Então, assim, aquela coisa, tudo que eu faço, né? Eu já penso, já projeto, né? Pensando no futuro. Então, assim, a minha expectativa, sim, eu quero, sim. É difícil? Talvez, né? Não sei. Vai muito da divulgação do meu trabalho, né? Vai muito também do network e aí vai. Eu quero demais atingir 1 milhão de pessoas, tá? 1 milhão de pessoas comprando o livro, né? Mas é lógico, isso daqui é um trabalho de formiguinha, né? Isso é uma coisa que eu já tenho a consciência, né? E sim, né? É lógico, os próximos passos que eu quero fazer com o livro, logo após de atingir, podemos aí colocar mais ou menos uns 100 mil a 150 mil livros, quero sim, futuramente, estar atualizando ele, podemos fazer outras versões, né, em outras línguas, que nem inglês, e também, sim, em espanhol, né? Interessante. Atravessar fronteiras, né? Sim, sim. Sim, porque assim, Rodrigo, sabe, um livro, sabe, eu falo muito que um livro é libertador, sabe? No livro, a gente consegue, sim, se libertar, sabe, de N questões, né? Tudo aquilo que a gente, né, recebeu do outro, é um exemplo, né? E sim, a gente pode viajar, né? Literalmente, né? Então, assim, cara, eu quero muito, 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 sim, sabe? Quero quebrar todas as barreiras, né? Com a chegada da E internet, também, com a chegada da internet, você sim, já pensou, você já lançou o livro em PDF? sim, sim, já sim. Como, como que Ah, as pessoas conseguem achar o seu livro através da internet em bom, PDF? sim, sim, vamos lá. No caso, assim, o livro Reconectar a Superação de 3 AVCs, eu já coloquei em alguns canais, né? Entre eles, na Amazon Digital, tá? No Google Play Livros também, lá tem o livro digital.
e também temos o audiobook, tá? Lá, o digital. Também sim, eu coloquei o livro à venda também em alguns, na verdade, em um site, né? No caso, o site do Polo Books, né? O Polo Books é da minha editora, né? Onde foi que eu imprimi o livro. E também sim aqui no bairro, né? Entre a Vila Mascote e o Jardim Prudência, Rodrigo, eu montei e fiz uma rede, podemos dizer, né? Rede de vendas, né? Consegui construir pontos de vendas, né, do livro. Também é pelo site essa venda. Oi? Também é pelo site, então, a venda. Não, não, não. Esses são lojas físicas. Loja física que fica na Vila Prudente, é isso? Não, fica no Jardim Prudência e na Vila Então, Mascote. Jardim Prudência, Vila Mascote. Depois eles podem chamar o Hugo no PV. Pergunta para ele a loja mais próxima para você. Se você não tiver acesso às plataformas digitais, você pode comprar o livro físico e ver um pouco da história do Hugo, de superação após 3 AVCs, e ele conseguiu vencer na vida. Aproveitando a sua fala... Também, Rodrigo, no caso também sim, eu coloquei também o livro na Livraria da Vila, tá? No caso, nós estamos no shopping Morumbi e no shopping do Anália Franco, tá bom? Na Livraria da Vila. Olha, o Shopping Morumbi e Anália Franco também tem esse livro disponível. E vamos para cima, vamos aí entender a história do próximo. Se ele superou, você também consegue superar. Existe um bom e velho ditado muito antigo: enquanto há vida, há esperança, né? A esperança é a última que morre. Então, o Hugo, ele venceu, lutou, hoje ele está aí para ajudar pessoas, através do seu livro, da sua história, a superarem os seus problemas, por mais difícil que eles pareçam ser, né? Hugo, a sua história de superação, a partir de qual momento da sua vida você teve essa virada de chave sobre a mudança da sua vida? Falar, pronto, peraí, eu tive a AVC, mas estou vivo, graças a Deus, e eu preciso superar isso. Em qual momento da sua vida você teve isso? Vamos lá. Assim, você imagina, primeiramente, uma criança logo após sofrer, né, o primeiro derrame cerebral, depois de 2 anos, logo após de 2 anos, os médicos batendo cabeça, né, cada um falava uma coisa. Eu tive a ela, né, fui autista sem ser, tive leucemia, até HIV, sem ter esse tipo de problema. Não, peraí, então, assim, peraí, antes de continuar, deixa eu entender que diagnosticaram você com ela, autismo e HIV. Por que eles tentaram chegar nesse diagnóstico? Com a visão de raio laser, né? Que os médicos têm muitos, né? Muitos médicos, infelizmente. Já sei do seu problema. Sem fazer o exame adequado, né? Então, assim, eu vivi muito isso. Até então, me recordo, Rodrigo, que a minha mãe entrava em depressão. Não, mas né? Assim, você imagina, né? Hugo, espera aí um pouquinho, vamos lá. Como que foi você receber todos esses diagnósticos, principalmente HIV, que é uma doença incurável, tem um tratamento hoje, as pessoas vivem com HIV por conta de um tratamento avançado, mas não tem cura. Como que foi o seu psicológico receber esses diagnósticos? Eu não sabia, porque na época eu não sabia. Na época eu era uma criança, entendeu? Eu não tinha essa consciência. Aí isso foi quando você teve o primeiro AVC. Isso, que foi dos meus 8 até os 10 anos de idade. Aí foi assim, logo após desses 2 anos, né, dessa saga, que a minha mãe até então me levava aos médicos, né, e logo após isso, aí o médico falou, não, mãe,
o que o Hugo teve foi um AVC, um derrame cerebral, né? Aí minha mãe entrou em choque, né? Minha mãe, como assim, né? Como assim? Pois é, aí o médico, graças a Deus, agora não sei o nome dele, ele até então ele pediu para minha mãe para fazer um exame, né? Que foi a tomografia e deu, né? Aí ali constou. Beleza. Aí você imagina uma criança de 10 anos de idade, até entre seus 26 e 27 anos, tomando uma porrada de medicamento, tá? Enfim, infelizmente, eu não vou falar nomes, tá? Para não influenciar ninguém. Mas assim, até então eu tomei muito ansiolítico, fiz muita aplicação de toxina botulínica, né, intramuscular, tomei muito antidepressivo. Nossa, mudança de tempo, Rodrigo. O meu braço era sinalizador de tempo, porque ia mudar o tempo, meu braço doía, puxava a minha perna, apresentava muito espasmos, né? E até então, um belo dia, cheguei na minha casa, né, e falei para minha esposa, Kátia, cara, eu não tô aguentando mais, eu preciso muito me ressignificar, né? E ela, sabe assim, Deus fala através das pessoas, né? E até então, e ela falou para mim assim, Hugo, faz acupuntura, né? Na época, você imagina, na época eu era um farmacêutico ignorante, eu falo hoje, né? Porque até então, assim, como farmacêutico, eu não acreditava na acupuntura. Eu acreditava, assim, em medicamento, né? Mas até então, eu tomava água, cara, era a mesma coisa, igualzinho, Rodrigo, quando a gente toma um refrigerante, né? E, cara, e borbulhava meu estômago, né? E eu fui até então, na época eu queria fazer homeopatia, né? E ela, não, faz acupuntura, você vai gostar. Aí fui pesquisar, né? Poxa, fiquei, sabe assim, aí fiquei com essa pulga atrás da orelha. Falei, poxa, eu vou estudar. Beleza. Ah, no, segundo, no segundo dia de aula, eu tive a auriculoterapia, né? Que é tratamento através da Sim. orelha. Cara, foi divisor de água. Soltou meu braço. Soltou meu braço direito, sabe? Eu consegui pegar minha caneta com a minha mão direita, sabe? Assim, peguei com bastante facilidade, né? Os meus pés pareciam que estavam andando, Rodrigo, nas nuvens, sabe? De tão leve que estavam. Cara, eu comecei a chorar, né? E aquela coisa, a minha percepção, né, da acupuntura, cara, foi, sabe, foi de 0 a 1000, né? E até então, na minha cabeça, era porque eu queria demais muito melhorar a minha condição. Pois bem, aí, né, cheguei na minha casa, até então eu falei pra Kátia, Kátia, vamos a gente fazer acupuntura em você, porque nessa época, a minha esposa, ela sofria com uma enxaqueca muito forte, né, que até a claridade do dia, Rodrigo, atrapalhava, né, a sua visão. E, cara, e fiz a primeira sessão nela, de auriculoterapia. Nossa, poxa, Hugo, cara, nossa, a minha dor de cabeça tá passando, né? Pois bem, aí eu falei pra ela assim, vamos continuar, né? Graças a Deus, nunca mais essa dor forte nela, né? Ela não teve. E fui até o final do curso, né? Pensei comigo, cara, agora eu vou até o final do curso. Eu fiz esse curso somente para eu me tratar, sabe? Era somente para eu me cuidar, né? E deu muito certo, sabe? Deu muito certo em mim. Que até então, Rodrigo, desde 2012, pelo amor de Deus, gente, eu quero deixar aqui avisado a todos vocês, tá? Isso não é indicação, fechou? Não é indicação, tá? Procure o seu médico, mas assim, na hora, no momento, Rodrigo, eu tava tão desesperado, sabe? Que eu fui atrás para eu me me tratar, tá? E deu muito bom em mim, que de 2012 para cá, até então, graças a Deus, eu não tomo mais nenhum medicamento controlado. Detalhe, eu tomava de 19 a 21 comprimidos. O meu neurocirurgião, né, o Dr. Jorge Antônio Moscardi, ele fala para mim, Hugo, cara, você é uma pessoa, cara, que é uma, sabe, é uma pessoa diferenciada. Mas você sabe o que eu acho engraçado? Porque assim, eu tive a mesma experiência que você quando eu falei Sim, sobre a minha síndrome de pânico, porque sim, eu passei por isso e eu fiz 11 sessões de acupuntura. Só que o que me salvou mesmo foi o Ki mental, que é um tratamento, tipo uma reiki que eu tive que fazer para voltar no útero da sim, minha mãe, porque o meu problema estava no útero da minha mãe, porque eu via a morte de perto, né? sim, E
isso me ajudou muito também. Eu acho incrível esses tratamentos paralelos, orientais. Eu super indico para todo mundo que ele muda a Sim, gente, né? Ele muda a sim, nossa vida. E sim, depois que eu fiz tudo isso, graças a Deus, diminuiu bastante. Eu tenho ainda crise de ansiedade. Aliás, acho que, sei lá, 99% da população tem crise de ansiedade, né? Que é uma sim, doença do século XXI que, que sim, pegou muita gente, principalmente após essa pandemia aí, que deixou muita gente desse jeito. sim, Mas eu sim, passei por isso e eu sei como é um tratamento de acupuntura para um bom profissional que sabe aplicar, que sabe cuidar e tem os sim, pontos certos para poder fazer com que a pessoa melhore, né? sim, sim, Então, Hugo, é muito complexo a nossa vida em relação à doença, tá? sim, Às vezes eu passo alguns médicos e eles falam para mim assim, olha, o seu problema tá que você é gordo. Por momento que você começar a emagrecer, muitos problemas da sua vida também, em questão de saúde, vai desaparecer. Só que tem coisa que é mais forte que a gente, principalmente comer, né? A gente adora comer, né? E só que no seu caso, não. Você teve que lutar contra um sim, eu, o doente, contra eu sim, passei por isso, contra uma instabilidade física sua devido a um problema cerebral que é a máquina da nossa vida, né? sim, sim, Entendeu? Então, a gente tem que todos os dias agradecer a Deus. Eu vou voltar naquela boa frase, qual é mesmo o seu problema? sim, Porque todos os dias nós temos que sim, agradecer a Deus, porque existem problemas piores que o nosso, né? E às vezes por tão pouco a gente reclama, sabe? E para quem não sabe, eu estudo muito sobre isso. A palavra reclamar é você clamar duas vezes. Então, se você reclama, você está trazendo o seu problema duas vezes para você. Então, Rodrigo, oi, dá licencinha, pegando rapidinho o seu próprio gancho. Nós temos o ponto A da vida e o ponto B. O ponto A é ponto de vinda, né? Podemos dizer assim, podemos classificar assim. O ponto B é ponto de partida, né? Assim, cara, como é que você, sabe, queira continuar vivendo? Assim, reclamando, cara, Deus ele é tão maravilhoso, sabe, que ele sempre deixa a gente de livre-arbítrio, né? Faça aquilo que você queira bem fazer da sua vida, sabe, que eu te dou aqui o meu amém, né? Então, assim, se você reclama, cara, você tá abrindo um buraco, sabe? Você tá cavucando mais e mais e mais e mais e mais. Agora, assim, a partir do momento que você tá vendo que tá tendo um desafio na sua vida, né? A partir do momento que você tá vendo, que tá vendo, assim, tá tendo uma dificuldade, né? Para você encarar isso, cara, mas se você seja uma pessoa muito agradecida pelo momento, cara, Deus ele também vai te dar um amém positivo, entendeu? Então, assim, cara, e você passa porque por assim, isso, né? problemas, a gente sempre vai ter, Sim, ninguém é isento de problemas. Mas sim, olha a condição que Deus te deu de sim, você ter esse problema com dois pés, dois braços, respirando, sim, podendo sim, solucionar esse problema. Tem gente que não consegue nem isso, sim, você entendeu? Tem sim, gente que não consegue nem isso. sim, Então, nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Problemas vamos ter, dificuldades vamos passar. Nada. sim, Eu vi uma frase uns tempos atrás, foi até, não foi nenhuma frase, foi uma frase acompanhada de uma foto. A nossa vida, ela é que nem uma marcação de um eletrocardiograma, ela sobe e desce. sim, Então a nossa vida é assim, ela sobe e desce, sobe e desce. No dia que ela pegar a linha reta, é que você já morreu. sim, Então, enquanto a marcação da sua vida estiver subindo e descendo, agradeça a Deus, agradeça ao universo, agradeça o orixá, agradeça o que você acredita. Na sim, hora que ela fizer uma linha, é sinal que você já morreu. E tem sim, gente, eu não estou falando isso nem numa morte de carne.
Porque tem gente que já morreu estando vivo. Tem gente que já se entregou. Tem gente que não está mais nem aí. sim, E o problema dessa pessoa não é tão grande quanto o seu, por exemplo, passar por 3 AVCs e hoje ter 2 cursos grandiosos. Uma faculdade de farmacologia, que é super difícil, entendeu? E depois de acupunturista, que é muito difícil também. Só que as pessoas, do sim, primeira, como diz os nossos mais velhos, do primeiro trupicão, da primeira batida que dá no pé, a pessoa desiste. E não é assim que funcionam as coisas. Olha para trás sim, e vê quantas pessoas que estão numa cama no leito de hospital querendo ter a mesma oportunidade que você está tendo hoje. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que sim, erguer nossa cabeça, é, erguer nossa cabeça, ir para frente e enxergar longe. Eu até comentei, desculpa, gente, mas eu tô meio ruim ainda. Eu até comentei com você, de um amigo meu que é budista, que ele falou, Rodrigo, a nossa mente, ela é prisioneira do passado e do futuro. Nós temos que viver o presente, entendeu? sim, Não sim, se arrepender pelo passado e nem sofrer pelo futuro. Vivo hoje, porque o que sim, passou, você não está mais lá. sim, O que está por vir, você não pode prever. É só Deus pode prever. Só o sim, universo, o sim, orixá, pode prever o nosso futuro. Então vamos viver sim, hoje e preparar o futuro, porque assim, uma coisa é fato. Ninguém sai dessa vida para outra sem pagar o que fez. O que você fez aqui, você vai pagar aqui. Sendo bom ou ruim, vai ser nessa vida. Então, pense no que você vai plantar para lá no futuro ter que colher. É a única certeza que nós temos. Viver o hoje, preparando o amanhã. Entendeu? sim, Então, a sua vida ela é muito é, legal de se ouvir pelo que você passou e hoje você está em pé. E dentro dessa questão, eu quero perguntar para você assim: qual que é a sua expectativa nesse momento e para o futuro com o livro? Quero ainda acompanhar essa pergunta com uma outra pergunta. Como você pois não. está fazendo a divulgação do seu livro? Vamos lá. No caso, assim, a minha expectativa, Rodrigo, para o livro, é lógico, eu quero muito semear, né, jogar mais e mais e mais sementes, né? Então, assim, eu quero demais, demais, sim, novamente, né? Quero atingir 1 milhão de pessoas, né? Essa é a minha meta, né? Essa é a minha expectativa. Quero sim, muito, muito, muito sim, sabe? Eu quero chegar, ajudar mais e mais e mais pessoas, né? E, é, e seguir em frente, né? Seguir em frente. A parte da minha divulgação, né, do livro, no caso, está sendo feita por algumas pessoas, né, que até então está me ajudando demais. O pessoal do M11 Marketing, também sim, o seu Adonis Alonso, o pessoal da MTC Brasil, né, que a MTC Brasil ele é um canal de conteúdos, né, onde eles colocam lá, é como sendo uma loja, podemos dizer, virtual. Né. Também sim, passei, dá licença, gente, permite nessa revista, né, Projeto Autoestima, da Elenir, e também, sim, nada mais que eu acho que o mais importante, sim, é o boca a boca, né? Assim, é você reverberar, né? Você falar, sim, né, para as pessoas, né, que te conhecer, né? O quanto é importante, sim, você escrever, né? E passar para frente o conhecimento, né? Nunca, 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 nunca ficar com você, né? E me permite também, Sim. Rodrigo, o Rafael Oliver, ele acabou de entrar. Oi, Rafa. O Rafael Oliver, ele é jornalista, né, da revista 29 Horas, e também foi ele que escreveu o meu prefácio. E considero como sendo meu irmão, metade de coração, outra com você. É sempre bom, a gente ter
pessoas assim, né, ao nosso redor, isso sim, me incentiva muito. sim, Eu costumo falar, sim. E você também está me ajudando muito, Rodrigo. E você também com essa live, cara. Eu tô amando, viu? Deus abençoe. amém, a nós todos. Eu costumo dizer Amém. que ter pessoas é, que, como é que eu posso te falar, que olham pra gente de uma maneira assim, porque depois que você passa por isso, as pessoas te veem Sim. como coitado, né? Não. Nós não somos coitados, nós simplesmente passamos por isso e estamos de Sim. pé. E tem pessoas, Sim. eu vou falar aqui com exatidão, que tem pessoas que Sim. gostam de se vitimizar. Sim. Eu era muito isso, viu, Rodrigo? Eu era desse jeito até os meus 17 anos de idade. Sabe por quê? Eu não tinha consciência. Sabe, lógico, eu sofri bullying, né? Sim. Na escola. Então, assim, dos meus 15 a 16 anos de idade, eu cheguei ao ponto máximo da minha vida, né? De estresse, podemos dizer. Até então, tentei me matar 2 vezes. Tentei acabar com a minha vida. Eu ia fazer a pior burrada da minha vida, literalmente. Né? Então, assim, eu pensei 2 vezes, sim, em tirá-la. Retirar a minha vida de mim. Ainda bem que você não fez isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, Mas, cara, assim, sabe, eu não tô, eu cheguei a um momento na minha vida, Rodrigo. Oi? eu não estou encorajando ninguém, tá? Em relação a isso, Sim, mas semana passada sim, eu fiz uma live que uma pessoa entrou na live e falou sim, assim: eu queria tirar minha vida depois de ter terminado o meu relacionamento. Tá? Eu terminei meu relacionamento tem 3 meses, né? E tô bem, graças a Deus, com a força de Deus, do amém. orixás, dos amigos, do trabalho, porque a gente trabalhando, a gente esquece boa parte dos problemas, mas eu agradeço muito a Deus. E você tinha motivos para tirar sua vida, porque você se viu um fracassado depois de ter tido a AVC. Sim, Só que você deu a volta por cima e falou: não, por que eu vou sim, fazer isso? Né? sim, Eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho minha mãe, eu tenho situações onde eu posso dar a volta por cima e hoje está aqui para contar a história sobre tudo que aconteceu com você, né? sim, sim. E também, Rodrigo, e sabe assim, é aquela coisa, né? Como posso dizer para você assim? O livro Reconectar, Rodrigo, sabe? É um livro, sabe assim, que ao final, né? Ao final dele, eu falo, sabe? 2 grandes descobertas na minha vida, tá? A primeira delas, sim, é ter o controle do meu AVC, né? Como é que as pessoas, né, trazem para eliminar na acupuntura o vento, né? Porque essa desarmonia que aconteceu comigo, voltado para a acupuntura, é vento no fígado. E a segunda, sim, sabe, que eu escrevi no livro, Rodrigo, é a cura contra um câncer que levou o meu pai, sabe? Então, assim, eu demorei durante todo esse tempo, sabe, para escrever esse livro, sim, porque, assim, eu precisaria de mais, demais, 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 eu disse demais, sabe? Está me reestruturando, vim estudando, tá? Então, assim, eu fiz técnico de patologia clínica, farmacêutico, acupunturista, reikiano, praticante das barras de Axis e terapeuta das origens, sabe? Para eu chegar, sabe, e tirar a minha conclusão dos meus estudos, né? E também aplicando também, sim, isso, sabe, no dia a dia, cara. O quanto é importante, sim, sabe, a gente está nos colocando em primeiro lugar, sabe? O quanto é importante, sim, sabe, a gente escoar, sabe, eliminar, sabe, todas as confusões, problemas, sabe? Discussões bestas, sabe? Que a gente, sabe, muitas das vezes, quantas e quantas vezes, Rodrigo, sabe? É sim, sabe? Poxa, a gente discute, sabe? E vai ficando, né? E vai Sim, amargurando as pessoas, né? E de um problema que era desse tamanho, cara, fica gigante, né? Isso é o trauma, né? É um grande choque, né, traumático na vida das pessoas, né, que a gente fala na terapia das origens, né? E aí vai, então, assim, sabe? Novamente, como é que você quer estar nesse momento, né?
eu penso assim, eu quero estar bem comigo mesmo. Por quê? As pessoas dependem muito de mim, entendeu? Então, assim, cara, eu aprendi isso na minha vida. Você entrou num contexto muito importante, que é uma tecla que eu Desculpa, sempre... gente, estou Não, emocionado, tá, Rodrigo? Desculpa, normal, estou emocionado, tá? normal. Você até entrou num contexto aí muito legal em relação porque eu vou entrar porque, assim, gente, primeiro que eu sou ser humano e Sim, segundo que eu vivo em um país de 200, hoje está em 203 milhões de pessoas e em um mundo de 7 bilhões de pessoas, tá? E você falou sobre a cura do câncer. E, infelizmente, essa cura já existe em algum lugar do mundo. sim, Mas ela não sim, pode ser exposta porque indústrias farmacêuticas, hospitais vão perder muito dinheiro se curar o câncer, sim, entendeu? sim, Hoje eu vivo um dilema sim, da minha sobrinha, que está com 11 anos e foi detectada aí com glioma no cérebro, e o médico deu, no máximo, 3 anos de vida para ela, tá? Porque é um câncer inoperável, e se operar, ela pode ficar na mesa de cirurgia. Então, imagina você com uma criança de 11 anos, já meu tem, Deus, já tem passagem marcada de volta, porque existe uma cura para essa doença, sim, mas pessoas não querem liberar a cura porque vão perder dinheiro. Indústrias farmacêuticas, sim, hospitais vão perder dinheiro, igual a AIDS, o HIV. Existe a cura, mas se derem a sim, cura, esses empresários, filhos da puta, vão perder dinheiro, entendeu? Porque curou. E eles não vão poder ganhar mais dinheiro com a desgraça alheia, entendeu? Então, entendi, você tocou num assunto muito importante de uma doença que levou o teu pai, que poderia ter já, que já tem a cura, mas ela não pode ser mencionada, porque vivemos em um país da gula. Quanto mais tem, mais tem. sim, E o próximo que se sim, dane, entendeu? sim, Só que infelizmente, aí também eu vou entrar em um outro contexto. Eu sempre gosto de entrar nesse contexto, porque há umas 3 semanas atrás até eu ouvi isso e isso doeu nos meus ouvidos, tá bom? E semana passada eu estava falando com o rapaz que eu fiz uma live semana passada sobre isso, que foi um tema muito forte, o amor ao próximo, né? E ouvi uns tempos atrás que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo. Só que o ser humano é tão burro, não sabe interpretar a Bíblia, não sabe ler a Bíblia, não vai atrás de entender e ler a Bíblia com fundamento e fala umas asneiras dessa. Na realidade, Sodoma e Gomorra ela foi destruída por falta de amor ao próximo. E hoje está do mesmo jeito. Hoje, o animal sim, ele ama mais o ser humano do que o próprio ser humano ama o próximo, sabe? sim. Tivemos A gente está recentemente... perdido, Rodrigo. Oi? Sensação de. Sensação de, sabe, sensação de, sabe assim, cara, que o mundo tá perdido, né, meu? Sim, Tipo assim, cara, tivemos amai o próximo como assim mesmo, né? exatamente, é o segundo maior mandamento da Bíblia. Tivemos aí a pandemia, onde os nossos governantes pouco Não estavam aprendeu nada, influenciando para a grande bem, maioria, né? e um monte de gente morrendo, entendeu? Pois é. Os nossos governantes estavam enchendo dinheiro, o bolso de dinheiro com compra de equipamentos hospitalares, com hospitais de campanha, o resto que se penasse, sabe? Quem estava no hospital público ia morrer, não ia ver seu ente querido, o seu ente querido não conseguiu sepultar porque um infeliz, um desgraçado de um governante implantou regras para que isso acontecesse, entendeu? E hoje não está diferente. Hoje, as pessoas morrem de câncer com a cura na porta porque o filho da puta de um empresário quer ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia. Entendeu? Sim, Então, seria bom, sabe? O mundo ele está de uma maneira tão perdida que acho que nem Deus está tão ocupado no seu trono
vendo outras coisas importantes do que o ser humano, porque o ser humano, ele vai se matar sozinho. A terra não vai Já acabar, está. não vai cair. Não. Jesus não vai vir num cavalo e vai morrer gente, como diz o Apocalipse, por quê? O próprio ser humano está se matando. O próprio ser humano está acabando com a própria vida, por falta de amor ao próximo. Mas isso é um tema que depois eu vou falar, entendeu? Mas assim, nós temos que cada dia lutar, matar um leão por dia, na área da saúde, na área da educação, Sim. em todas as áreas, porque como diz o ditado, não é nem um por todos, todos por um, e nem tem todos por um. É cada um por si e Deus por todos, entendeu? Para a gente poder Sim. conseguir cada dia superar um obstáculo. E vai ser nessas atitudes, o Hugo. O amor ao próximo, você querendo ajudar pessoas com o seu livro a superar, eu querendo ajudar pessoas da minha forma, entendeu? E Sim. outras pessoas querendo ajudar outras pessoas da forma deles, porque ainda existem pessoas boas na Terra. Não vou falar a maioria, Sim. mas ainda existem algumas Sim. pessoas boas sobre a Terra, Sim. entendeu? Então, assim, vamos todos os dias, né, trabalhar para que isso acontecesse, para que isso aconteça. Vamos todos os dias lutar por nós e por algumas pessoas, ou pelas pessoas que querem vencer, que querem lutar, que querem continuar caminhando. Porque enquanto há vida, há esperança. E a esperança é o último Sim. nunca, Sim. Sim. certo? São 9 horas da Certo. noite. Hugo, falando nisso, você saiu numa revista. Você tem a revista aí para mostrar para gente? Sim, sim. Essa daqui, ó. A revista Projeto Autoestima, da Eremir. Aí, gente, Projeto Autoestima. Gente, é mais um caminho de superação, sabe? Passar por tudo que o Hugo passou, sair numa revista, hoje está numa live. Ele esteve na Bienal, que é uma das feiras extraordinárias da literatura, entendeu? Que acho que para você, Hugo, foi de bom proveito, né? Foi de grande Sim, avalia. sim, sim. Sim, foi demais. Nossa, tive a oportunidade, né, de conhecer grandes pessoas, sabe, pessoas, nossa, que me chacoalhou muito meu coração também, sim, quero mandar um beijão para o senhor Silvano e para a dona Ironita, do grupo Gaeb, tá? Também sim ao o senhor Ivo que foi ele que fez toda a minha, podemos dizer, a minha conversa, né, com o pessoal do grupo Gaeb. Assim, eu participei 2 dias, né? Foi no dia 6 que foi o primeiro dia, e o último dia 15, né? Nossa, gente, foi fora da casinha, sabe? É muita gente, sabe? Que passou num stand, conversei com muitas pessoas, contei um pouco da minha história, né? Emocionei, né? E fui emocionado também com muitas pessoas lá, enfim. Cara, pra mim valeu demais, 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 sabe? Demais. E não há dinheiro que pague essa experiência boa, né, Hugo? Não, 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 não. Ah, e também o detalhe, fiz 3 entrevistas, né? Lá. Uma delas foi para o pessoal da CNN Brasil, que infelizmente não vingou, né? A minha entrevista. Porém, eu consegui também mais 2 pautas. Uma pro. Acho que se eu não me engano, um é pro jornal a TV que fica lá no Ceará, com o Antônio, e a outra pro pessoal é um portal que chama Paralelas.jornalismo, né, com o Lucas Neves. São pessoas maravilhosas, sabe? Logo mais aí estarei passando nesses canais também. E assim a gente segue a vida, né? Atravessando Pois é. fronteira, sua história ainda vai chegar em muita gente, sua história vai ajudar Amém, Deus muita quiser. gente, entendeu? Amém. E eu Amém. espero que você cresça, que você tenha Amém. bastante clientes, que você tenha muita Amém. saúde e poder ajudar muita gente ao longo da sua vida. Amém. Muito Amém. obrigado.
Amém. Deus Obrigado abençoe, Rodrigo. pela sua participação, pela sua paciência. Quero agradecer as 360 pessoas que estiveram conosco até agora nessa live, podendo escutar um pouco a história do Hugo, que isso sirva de exemplo para superação, para que você possa acreditar que nunca é tarde, sempre há um amanhecer. Biblicamente falando, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E todo dia, antes de você, a hora que você abrir os seus olhos, agradeça a Deus pelo fato de estar vivo. Porque o que vier depois, com certeza Deus, o universo, já preparou o caminho para você. Hugo, muito obrigado. Amém. Satisfação imensa Deus conhecer abençoe. você. Espero nos vermos mais vezes, tomar um café e bora progredir. Amém. Deus abençoe, Rodrigo. Quero muito, muito, muito demais agradecer a você, cara, por tudo. Tá? Também sim o pessoal da M11 Marketing, né, que fizeram toda essa ponte entre eu e você. Cara, e é isso. Bora lá. Vamos que vamos e vai dar bom. Vai dar Vai bom. dar bom. Vamos comprar o livro Reconectar, hein, gente? Olha eu aqui. Ó, o livro é esse. Aqui está ele, a sua família linda, entendeu? E a Amém. história de vida dele, gente, é surpreendente. Olha, as agulhinhas de acupuntura, tá? E são situações, são estratégias que mudam muitas vidas. Quero agradecer a Amém. todos. Semana que vem eu volto na live e nós vamos dar continuidade à live da semana passada, que é para falar sobre transexualidade dentro do candomblé, tá? Dentro das religiões. Vou estar com um babalorixá falando sobre um homem trans, uma mulher trans dentro do candomblé e os seus dogmas. Então, semana que vem, eu vejo vocês na live e vamos aproveitar a vida. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Tchau, tchau.